Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Andrea da confeitaria Andrea Lima e hoje nós vamos confeitar mais um bolo. Esse bolo é um bolo de massa de chocolate, tem receita já no canal. Uma massa super simples, muito fácil de fazer, prática, tá bom? É uma massa muito boa, cai bem com todos os tipos de recheio. Essa é de chocolate e também tem a de baunilha. E esse recheio eu fiz dois recheios, dois brigadeiros. Um brigadeiro de maracujá e um brigadeiro de chocolate. Chocolate 50% cacau e o brigadeiro de maracujá, se vocês quiserem. Eu posso trazer a receita aqui, mas muito fácil de fazer também e fica muito bom. Esse chantilly, ele é o chantilly Flashman, se eu não estou enganada, é o gran finale da Flashman. Eu tenho usado Norcal Chante Mais, que pra mim é excelente, só que é difícil também a gente achar sempre, né, as mesmas marcas. Na onde eu moro é difícil a gente manter esse padrão, né? Tem umas marcas que são mais fáceis de encontrar, só que tem outras que são um pouco melhores, né? Mas esse Flashman é excelente, né? Gran Finale, se eu não estou enganada. Muito bom. Ele dá ponto muito fácil e ele é difícil de perder o ponto, tanto ele quanto o Norcal, porque tem alguns chantilly's que eles são mais em conta, né? É mais fácil de encontrar, só que ele é fácil de perder o ponto. Tem chantilly's, por exemplo, esse mesmo, que ele não precisa nem estar muito gelado, né? Nem precisa nem colocar no congelador, que tem uns que é necessário colocar no congelador e ainda pode acontecer de errar o ponto. Esses não precisa nem colocar no congelador, pelo menos aqui pra mim, né? Não precisou e ele já deu o ponto muito rápido, tá bom? Mas pelo menos aqui pra mim também. E não é propaganda nem nada. É os que eu encontro aqui, tá bom? Esse é um bolo que eu ia fazer ele de outro modelo e acabei mudando. Há alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, eu fiz um bolo que o cliente me pediu verde, nos tons de verde. Eu usei, eu acho que uns 3 tons, mais ou menos. E ele me mandou a inspiração. E, se eu não me engano, eu fiz 2 bolos para esse cliente. Em um ano e outro no outro ano. Um verde e um cinza. O primeiro foi o cinza e o último foi o verde. E ele era marmorizado. Na época acho que nem se falava marmorizado. Mas ele era marmorizado, ele era uma mistura de verdes e ele tinha uns detalhes. Aí eu tô tirando as bolinhas porque como eu passo o chantilly passado, não sei se vocês perceberam, eu coloco ele com a manga de confeitar e ele fica espaço, então ele junta ar nesses espacinhos e faz essas bolhas. Esse bolo que eu fiz marmorizado, o verde tinha ficado muito lindo. Ficou muito bonito mesmo. E daí eu ia fazer outro modelo, eu ia fazer umas flores que agora tá usando, né? Usando aquelas espatulinhas que tem agora no mercado, né? Como eu falei no outro vídeo, eu fiquei mais de um ano sem fazer bolo, então eu fiquei um tempo sem me atualizar, né? E eu vendo agora, eu vi que saiu umas espátulas pequenininhas com formatos diferentes para você fazer esses espatulados de flores, né, no bolo, que eu achei muito lindo. Mas eu não tenho ainda. Até tentei fazer aqui daí com uma colherzinha, mas eu não gostei muito do resultado. Não sei até se foi o jeito que eu fiz, né, mas eu não gostei do resultado. Então eu decidi replicar o marmorizado que eu tinha feito do verde, que eu tinha essas 2 cores aqui. Esse marrom e esse laranja. Então eu quis fazer, eu vi que agora tá em alta esse estilo de, pode-se dizer também um marmorizado, né? Em cima do bolo, que você dá uma mescladinha nas cores e vem com a espátula fazendo esse desenho. Eu vi nos tons mais clarinhos, na verdade. Eu tinha visto num tom rosinha, mais bebê, um amarelinho mais candy, né? Que são as cores mais clarinhas que tá usando.
Mas como eu tinha essas cores aqui, eu quis usar elas porque a combinação do laranjado com o marrom fica muito boa. Esse bolo, na verdade, eu tô fazendo pra casa. Por isso que eu trouxe aqui pra vocês, por isso que eu pude trocar ele, né? Eu ia fazer de flor, acabei não fazendo. Ali, vocês viram que tá até borrado ali, porque eu fiz as flores, não gostei. E daí eu falei, eu vou tentar fazer o marmorizado nas cores laranjado e marrom, porque combina muito. E eu tenho aqui umas folhas que eu comprei, porque eu gosto de mexer com essas coisas de decoração. E eu vi que também tá em alta essas folhas para topper de bolo, né? Porque às vezes a gente não tem. Tem pessoas que não têm impressora, tem pessoas que compram topper de fora. E nem sempre é fácil achar de última hora. E eu trouxe para vocês essa opção com essas folhas, que ela é simples de fazer, né? São folhas que você encontra fácil. E a combinação de cores é, né, infinita. Tem várias combinações de cores que dá para você fazer bolo feminino, bolo masculino, bolo colorido, bolo em tons mais candy, né, mais rosa bebê. Pode fazer num tom mais forte, bolo para time. Então vai da combinação de cores. Por isso que eu quis trazer esse modelo de folha. E por isso que eu decidi fazer o bolo laranjado e marrom. Aí eu misturei as cores. E depois eu vim com mais um pouquinho de branco por cima, né? E fui tentando deixar esse marmorizado. Eu queria ele mais manchado, na verdade. Mais... eu não queria ele tanto riscado, né? Se você quiser fazer aí na sua casa, tenta deixar ele mais com formatos em vez de riscado. Mas como eu tava fazendo pra casa, eu já continuei desse jeito. Nessa parte aí, ó, esses risquinhos vocês podem ver que é como se fosse final de espátula. Esses risquinhos foram propositais, porque eu queria passar o douradinho, como se fosse do mármore, quando você vê mesmo que eles passam, tem alguns tem um dourado, alguns tem um prata. Então eu fui colocando a espátula bem de leve no bolo e fui encostando e puxando, como se eu finalizasse o bolo de pedaço em pedaço. Quando a gente tá alisando, né, puxando a espátula, no finalzinho, sempre atrás, o bolo que a gente deixa pra trás, ele fica esse risquinho, né, da marca do chantilly com a espátula. Então eu fiz isso em alguns lugares do bolo pra poder passar esse douradinho, que é o pó dourado com álcool de cereais, mas você pode usar cachaça, usar vodka, né? Que são pinguinhos que você usa e depois ele já seca também, ele evapora. Então não tem problema. Ele seca muito rápido, aliás. Aí você mistura com esse pó para decoração. E daí eu vim fazendo os detalhezinhos. Tinha o pincel que eu já usava ali, já coloquei. E fiz em cima também, nessas ondinhas da parte de cima, que é nas elevações, para dar esse efeito mais bonito. E eu quis trazer para deixar uma ideia para vocês, até para... Porque para mim já aconteceu de algumas decorações às vezes não ficar do jeito que eu gosto, ou alguma coisa dar errado no bolo, você não ter como tirar aquela cor, ou ficar manchado, e você tá de última hora precisando correr, você tem essa opção de trazer o marmorizado pro bolo, que, né, vai do gosto, eu acho muito bonito. E essas são as folhas que eu falei, que você pode usar como topper, tá bom? Você pode usar várias cores, eu quero trazer um azul marinho, assim que possível. Mas esse é o bolo finalizado, essas são as folhas, e eu vou ensinar também, num próximo vídeo, a fazer essas folhas que são muito simples de fazer, tá bom? Essas aí são os que eu tinha aqui, laranjado e marrom, que é o papel craft e a cartolina. E esse é o bolo finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.